Estamos lendo o livro de João, Velho Testamento, Evangelho segundo João, ainda Velho Testamento, até a morte de Jesus. Capítulo 19, verso 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Nesse momento, acaba o Velho Testamento. E a partir daqui começa o Novo Testamento. Vamos ler agora, então, portanto, a partir de agora, finalmente, no livro de João, o Novo Testamento. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas, ao primeiro e ao outro, com que ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. E outra vez diz a Bíblia? Não. E outra vez diz a Escritura, meu amado. Prenda-se a isso. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. A Bíblia é um livro que foi composto, feito com a Escritura, mas ele não é a Escritura. Foi juntada a Escritura nele. E aí hoje adora-se esse livro por aí com bibliólatras espalhados pelo planeta inteiro. Velho Testamento. Depois disso. Aliás, Novo Testamento. João, capítulo 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu ao outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não encontrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que havia estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levamos o meu Senhor e não sei onde puseram. Porque levaram o nosso Senhor e não sei aonde o puseram. Deixa eu ler direitinho. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus e Yoshua: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o puseste? E eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre.
Disse-lhe, pois, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não me meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus e Yoshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas que seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O Deus de Paulo é Jesus. O Deus de Tomé é Jesus. O meu Deus é Jesus. Amém? Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, em Yoshua. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar da Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e também Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dize-lhes também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E eles lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis, lançando-na, pois já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E outros discípulos foram no barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Mas Simão subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente peixe, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. E aí, meu amado, estamos no finalzinho aqui, o tempo está acabando também, e aqui já não tem mais nada assim, né, que possamos ler com atenção. Tudo aqui é com atenção, mas eu estou dizendo, não preciso gravar mais 10 minutos para falar esse restinho que está aqui. Então vamos ao finalzinho. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritos, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E aí termina o livro de João, o Evangelho segundo João. Eu agradeço a você que comigo leu, e que você possa também ler outros livros do Novo Testamento, e a cada dia o Espírito Santo, aquele que cuida de nos ensinar, porque assim está escrito: não há necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção que está em vós o ensina todas as coisas, e isso é verdadeiro e não mentira.
Amém? Que Ele possa continuar te ensinando cada vez mais, lendo, aprendendo da forma que o Senhor manda, conhecendo a Escritura.